Boa noite, irmãos. Mais um domingo, culto de 18h30 da Academia da Fé Jardim Icaraí, com muita alegria que nós estamos reunidos nessa noite para dar continuidade à palavra do Senhor. Vocês lembram que nós vemos falando sobre vencendo desafios. É de degrau em degrau, é de glória em glória, nós vamos avançando, nós vamos crescendo na obra que o Senhor Jesus Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Isso é que nos dá a tranquilidade de nós podermos avançar sempre, né? A igreja do Senhor, ela é uma igreja dinâmica, ela avança, ela não para. Principalmente nessa hora em que o mundo está tão conturbado, mas há uma força, há um equilíbrio, há uma ordem, há um poder que emana do alto. E nós, como igreja do Senhor, não por privilégio, especialmente, individualmente, ou de nome de igreja, nada disso, mas a igreja do Senhor, espalhada em toda a face da terra, ela tem a autoridade para se impor nesse mundo de trevas. Afinal, nós somos a luz do mundo. Mas como eu vinha falando, nós estamos vencendo desafios. Lá em João 16:33, no finalzinho, o Senhor Jesus Cristo nos diz: "Tende bom ânimo, eu já venci o mundo." Então o mundo já foi vencido. Não importam quais sejam essas circunstâncias que estejam acontecendo, mas saiba de uma coisa, e todos nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo já venceu por nós. E eu quero dar um subtítulo a essa pregação de hoje, que é o nome sobre todos os nomes. Antes de nós falarmos especificamente desse nome sobre todos os nomes, vamos falar de semente. Calma, você vai entender tudo direitinho. Vamos começar lá do começo, né? Vamos lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 11, e a palavra nos diz: "E Deus disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra", e assim se fez. No versículo 12, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele no fruto, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E aí começou todo um processo de criação que todos nós conhecemos. Então, árvores frutíferas que deem frutos. A semente estava no fruto, conforme a sua espécie. Então, dentro do fruto, há a semente dentro daquele. E essa semente tem uma força, o poder, o potencial está na semente. Deus, desde o início, ele já sabe o fim de todas as coisas, das nossas vidas, do próprio universo. É do início ao fim. Deus é Deus. O momento que você está passando, ainda que seja um momento difícil, sabe que você está no meio, porque lá no final o plano de Deus é de vitória para você. Creia nisso. Existe um potencial. Deus já sabe o fruto que a semente vai produzir. Deus já conhece. Pela semente, ele sabe qual é o potencial, qual é a árvore que vai sair daquela semente. Vocês sabem, na Bíblia se relata muito, em muitos momentos, fala do carvalho, carvalho de justiça, fala de tantas oportunidades, cita essa árvore, uma das maiores árvores que tem, alcança até 20 metros de altura, com mais de 6 metros de diâmetro. Então é uma árvore grandiosa, que tem assim uma vida muito longa. Eu acredito até que, se forem fazer realmente
uma avaliação, devem ter carvalhos que já acompanharam toda essa história bíblica, que ainda estão de pé lá no Oriente. Mas ele nasce, o carvalho nasce de uma pequena semente, é uma pequena semente, mas ela tem um potencial tão grande ali dentro dela, que produz depois um carvalho, uma árvore tão grande e de uma longevidade tão grande também, saindo de uma pequena semente. O Senhor Jesus mesmo, ele nos fala, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, basta isso. Com a fé que você tem, já há potencial para te fazer vencer, para vencer as dificuldades. Ser uma árvore frutífera, na verdade, todos nós estamos crescendo. Com que objetivo? De ter maturidade. E a árvore, ela só dá fruto na maturidade. E nós estamos sendo, a cada dia, acrescentados pela palavra de Deus para amadurecer, para entender perfeitamente qual é o plano que Deus tem para as nossas vidas. Porque lá no final, e nós crescemos para dar frutos de bênção, frutos de comunhão, de alegria, de paz. Esse é o fruto que o mundo espera que a igreja esteja oferecendo, trazendo. Vamos produzir frutos. Vamos falar daquela parábola do semeador. Está lá em Lucas, no capítulo 8, de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 11. E Jesus está falando ali de uma coisa tão prática, como sempre foram os ensinos do Senhor Jesus Cristo, sempre usando as coisas naturais para que aquelas vidas compreendessem, entendessem o que ele estava falando no espiritual. E ele falava através de parábolas. Ele estava explicando aqui para os discípulos qual era o sentido daquela palavra. E ele diz o seguinte, no versículo 11 de Lucas 8, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a própria semente, que ele vem ali relatando, falando daqueles solos todos, e a semente quando cai à beira do caminho, aí vem o inimigo e rouba aquela semente, ou ela cai sob pedregais, e ela não tem profundidade, traz uma alegria inicial, mas depois aquela alegria passa também, depois cai entre espinhos, e ali entre espinhos ele fala do orgulho que vem crescendo e acaba abafando aquela semente que foi ali colocada, e depois fala de um solo fértil, um solo próprio. Eu creio que esse é o teu coração, esse é o coração daqueles que são realmente filhos de Deus. E neste solo é que essa semente ela vai crescer. Pastor Hélio, ele falou numa das últimas pregações dele uma coisa tão simples, mas de uma importância tão grande, que a semente sem solo, ela não produz nada. O solo também sem semente não tem significado nenhum. Então, isso é que nós temos de fazer com que essa semente caia num solo apropriado. Esse solo é o nosso coração, um coração propício, um coração que esteja realmente preparado para isso. E nós sabemos lá em João, no capítulo 1, e eu estou agora ligando essa semente à própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque lá em João, no capítulo 1, diz no versículo 1, que no princípio era o verbo. O que era o verbo? O verbo é a palavra. O que é essa palavra, segundo a própria parábola do semeador? A palavra é a semente. E o que é esse verbo? Esse verbo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Aleluia! Então, desde o início, essa palavra, ela já vem
com o próprio fundamento do próprio Senhor Deus em criar todas as coisas. Quando ele criou através e com a presença, a participação, a palavra diz que tudo que foi feito com o Senhor Jesus Cristo, e nada do que foi feito sem ele. Lá no versículo 2, a palavra nos diz que ele, Jesus, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas através dessa palavra. A palavra é a semente, e o nome, sobre todos os nomes, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o verbo, ele é a semente, ele habita em boa terra, que é o coração de todos nós que somos filhos de Deus. E lá no versículo 12 desse mesmo capítulo 1 de João, mas a todos quanto o receberam, diz aí, é o meu caso, é o teu caso, o nosso caso, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você entende que nós agora somos chamados, considerados, nós somos filhos de Deus, através da semente, através da palavra. Jesus e a palavra são um só, e eles agora habitam em nós. Olha que coisa maravilhosa. Agora nós temos de valorizar toda essa obra que o Senhor fez, já desde lá. Nós sabemos disso, antes mesmo da fundação do mundo, todos nós já tínhamos sido colocados no plano de Deus. Se você ler, depois eu te sugiro que você leia Salmo 139, quando Davi, inspirado pelo Senhor, ele nos fala exatamente isso, que mesmo antes da fundação, Deus acompanha a cada um de nós, quando nós ainda éramos informes nos ventres das nossas mães. Ali Deus já tinha um plano, já tinha os nossos dias todos contados, e na verdade esses dias contados são dias pequenos com relação à eternidade, um plano da eternidade. Então nós estamos falando de semente, nós estamos falando de solo, nós estamos falando do poder de Deus, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, do nome que é sobre todos os nomes. Lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 19, e a palavra, ela nos fala com muita clareza sobre isso que nós estamos conversando, de uma forma tão enfática, tão precisa, para nós entendermos isso que o Senhor tem falado conosco. Vamos lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 19. Diz assim, vamos pegar o versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Ele está falando aqui de ambos os povos, tanto os judeus quanto os gentios, enfim, todos têm agora, através de Jesus, essa possibilidade. E lá no versículo 19 de Efésios 2, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Você dá um glória a Deus nessa hora, porque ele diz que nós somos da família de Deus. Olha que bênção, que coisa maravilhosa, nós sermos considerados da família de Deus. Por quê? Na verdade, porque houve uma obra redentora feita pelo Senhor Jesus Cristo, que nos deu essa condição, não por nenhum merecimento nosso, mas foi por ele ter se entregue e nos substituído na cruz do Calvário. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E por conta dessa obra, nós agora podemos dizer que nós somos da família de Deus. Antes nós andávamos desgarrados, separados, mas agora nós fazemos parte da família de Deus. Vamos dar uma olhada em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome
que está acima de todo nome. Aleluia! Deus deu um nome que está acima de todo o nome. Ora, se nós temos agora filiação, se nós pertencemos à família do próprio Deus, Ele nos deu essa oportunidade de nós participarmos da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, na verdade, é o cumprimento daquilo que ele lá em Gênesis, no capítulo 12, era uma promessa quando o Senhor chamou a Abraão e disse: olha, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te levar para uma terra que tu ainda não conheces, uma terra que mana leite e mel. E aí é uma promessa, e diz assim: tu serás pai de multidões, de nações. Hoje nós podemos perceber em nós a realização da promessa de Deus feito a Abraão, porque todos nós sabemos disso, nós somos filhos de Abraão pela fé, não pela descendência, mas pela fé. Pela fé nós podemos glorificar esse Deus, declarando que hoje nós somos da família de Deus, pela obra redentora que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então, se somos da família, eu quero dizer a você que nós temos direito legal de usar o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Você entendeu a relação? Como é que a semente que o Senhor Jesus, Deus, quando criou lá em Gênesis, e ele foi criando todas as coisas, e uma das coisas mais importantes que ele criou, até porque ele sabia que depois, quando ele no sexto dia, ele fosse criar o homem precisaria do alimento. Por isso, antes, ele providenciou a semente, providenciou o fruto para o alimento do homem. Então, Deus está providenciando, já providenciou todas as coisas para nós vivermos uma vida abençoada por Ele. E hoje nós podemos declarar que nós temos o direito de herança, de sermos filhos. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo, herdeiro de Deus, co-herdeiro. O que significa ser co-herdeiro? Tudo que é direito que o Senhor Jesus Cristo tem, eu tenho e você tem também. Isso é ser co-herdeiro. Não é que a gente tenha a metade da herança de Jesus, não. Nós temos tudo o que Jesus tem. Ele é filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Ele tem a filiação, nós também temos a mesma filiação. Então nós temos tudo na nossa mão. Nós somos da família do Deus Todo-Poderoso, do dono do ouro e da prata. Aquele Deus que é a saúde perfeita, plena. Esse direito eu tenho, você tem. Então nós hoje temos o direito legal, por estarmos na família de Deus, de usar um nome que é sobre todos os nomes. E esse nome nós sabemos é Jesus. E a palavra nos diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Vai chegar o dia de toda essa situação que nós estamos vendo aí pelo mundo, especialmente nós acompanhamos mais de perto, no nosso próprio país, mas tudo isso vai ser normalizado, tudo isso vai ser um dia, aleluia, no dia determinado pelo Senhor. Esse mundo há de se curvar integralmente e reconhecer e se prostrar diante daquele que é o Deus Todo-Poderoso. E esse nome, que é sobre todos os nomes, nós podemos usar isso nessa vida que nós estamos passando, nesses dias que nós estamos vivendo. Nós temos direito de chegar e perguntar assim: escuta, você sabe com quem você está falando? Claro, não estou falando de altivez, eu estou falando de que essa consciência de quem nós somos não é que nem aí um procurador, uma pessoa que nesses dias aí, porque pela condição que ele tem, um guarda municipal,
o prendeu, o parou, obrigou a que ele fizesse alguma coisa e que ele ia ser multado, e ele aí, você sabe com quem você está falando? Não é esse tipo de autoridade que nós estamos falando, não. Eu quero dizer que nós temos autoridade para dizer isso é para o inferno. Nessa situação que você está atravessando aí, seja na área de saúde, na tua família, nas finanças, no teu trabalho, aonde, na vizinhança, onde você estiver, levanta a tua voz e declara: inferno, na minha casa não, nenhuma praga vai chegar na minha casa. Essa é a palavra, essa é aquele, sabe com quem tu estás falando? Aqui não, na minha casa não. Nessa situação, eu sou filho de Deus e eu tenho o direito de usar o nome que é sobre todos os nomes. Não importa quais sejam os problemas naturais que venham de alguma forma sobre a tua vida, mas olha, essa força da palavra, sabe? Essa palavra que altera o quadro, altera as situações. Você pode chegar até para: mas pastor, a minha situação é financeira, a minha conta bancária é que está assim, que está numa situação difícil. Chega para a tua conta bancária e fala com ela, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Não aceito essa dificuldade financeira. Mas como o dinheiro vai ouvir as coisas, até as coisas naturais, tem de ouvir a palavra de Deus. Você lembra quando o Senhor Jesus Cristo passava ali com os discípulos e olhou para aquela figueira e viu que ela não estava em condições de dar o fruto que ele esperava que ela desse, e ele deu uma única ordem para que ela secasse, e aquela figueira não secou? Quando lá no início, voltando a Gênesis, quando lá a terra ela sem forma e vazia, e quando o Senhor disse: haja luz, não houve luz, então até as trevas têm de ouvir a palavra de autoridade daqueles que são filhos de Deus, daqueles que têm o direito de usar esse nome que é sobre todos os nomes. Por quê? Pela semente que foi implantada no nosso coração. Naquele dia, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós aceitamos que essa semente viesse habitar em nós. É aquela semente que eu estava falando do cedro, do carvalho, que cresceu e hoje dá condição de ser uma árvore. Nós somos uma árvore inabalável, porque nós estamos firmados sobre a rocha, sobre um terreno fértil, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, como diz lá em Atos 18:9, não fala, não te cala, abre a tua boca, nós podemos tomar posse, é direito nosso, segundo a nossa herança. Então, mas está demorando, espera, libera a palavra, espera o retorno. É mais ou menos como o próprio Senhor Jesus, ele fala, e Deus fala através do profeta Isaías, lá, Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca. Você entende que era o próprio Deus falando: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela fará aquilo que me apraz. Isto é a palavra que sai da nossa boca. Por que nós podemos também esperar que essa palavra ela volte para nós, trazendo aquilo que nos agrada, aquilo que nos satisfaz, que atende às nossas necessidades? Por que nós devemos ter essa mesma autoridade? Porque agora nós somos filhos, nós somos da família de Deus, porque agora nós temos essa autoridade de usar o nome que é sobre todos os nomes, para repreender, para declarar que esse potencial dessa palavra que está dentro de nós, ele venha a se cumprir em todas essas situações. E eu imagino, e a própria palavra nos diz isso, que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Não que ele fosse o suprassumo de tudo de bom,
de precisão, de retidão, de justiça. Pelo contrário, e nós sabemos quanto Davi pisou na bola, quantas vezes Davi pisou na bola, mas ele se arrependia, ele reconhecia, ele voltava ao veio, ele voltava ao rio, ele voltava à presença do Senhor, e ao se arrepender, ele dizia e se arrependia realmente com o coração quebrantado, contrito, e ali o Senhor, ele não despreza um coração assim. E eu me lembro agora, lá do Salmo 51, no versículo 10, quando Davi ele fala com muita profundidade: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Que essa seja a nossa oração nessa hora, e renova agora dentro de mim um espírito inabalável. É nessa convicção, nessa certeza de que há um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que nos deu a condição de, através da sua palavra, da semente que foi semeada numa boa terra, no nosso coração, nós possamos, nessa noite, agradecer já a Ele por tudo aquilo que Ele já realizou e aquilo que Ele já planejou para cada um de nós. Que seja essa uma noite de você se levantar, declarando: olha, diabo, eu sou filho de Deus, eu posso usar, tenho o direito de usar o nome que é sobre todos os nomes, e nesse nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro sobre a tua vida nesta hora ricas bênçãos dos céus. Receba aí, aonde você está, receba as ricas bênçãos do céu. Eu abençoo você, declarando como filhos de Deus, como aqueles que têm o direito de usar o nome do Senhor Jesus Cristo, dizer que esta situação que você está atravessando, o Senhor Jesus Cristo já venceu na cruz do Calvário, e portanto, por Ele já ter vencido, você tem esse direito. Toma posse nessa noite, essa petição que está no teu coração. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.